Olá, tudo bem? Um abraço a todos vocês. Agora é 20 horas e 30 minutos, 7 de maio do ano 2026. Hoje estamos no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Estamos aí Esse é o penúltimo capítulo. E amanhã, assim, se a Terra me permitir, será o último capítulo dessa série de Atos. Nós vamos concluir esse livro. Foi uma série importante também para mim, porque essa série fala comigo também. O início da minha caminhada, como eu já falei, foi baseado em Atos. Nessa minha caminhada foi o livro inicial. Era o ano de 2009, eu estava na Rendas Arpes, a antiga fábrica de rendas, situada em Nova Friburgo. Eu trabalhava nessa fábrica, eu era operador de máquina nessa fábrica de rendas. E daqui lá, dá uns 50 quilômetros de distância, e eu conversava com a Rosângela pelo Messenger, o antigo Messenger. E na hora do almoço eu ia falar com ela numa lan house, assim, uns 20 metros da fábrica, pertinho, uns 100 metros no máximo, não era muito longe. Eu atravessava, ia na lan house, e ali pagava a hora ali e conversava com a Rosângela. Na época não tinha celular, ainda era caro o celular. Isso há uns quase 17 anos atrás. E eu ficava ali falando com ela. E um dia Deus tomou a mão dela e escreveu para mim. E disse: leia as cartas de Paulo. Comece por Atos. Vou te mostrar coisas ocultas que tu não sabes. E eu só tinha uma Bíblia que minha avó havia me dado. Não tinha esses livros que tem ali. Outros aqui na outro armáriozinho. Eu não tinha as ferramentas que hoje nós temos, nem de consulta, nem online, Bibliworks, The Word. Não tínhamos recursos tecnológicos de hoje. Eu não tinha. E nem sabia que existiam tais aplicativos. Alguém utilizava. Talvez os mais teólogos e tradutores talvez já conheciam essas ferramentas. Eu nem sabia que existiam. E eu era um leigo. Apenas havia conhecido a igreja com 12 anos, me batizado. Saí da Assembleia de Deus, passei um tempo na Quadrangular, era leigo, tá? Muito leigo mesmo sobre o tema. E daquele ano, foi um ano importante para mim. Eu estava dentro de congregando numa Assembleia de Deus. Eu lembro o nome, Assembleia de Deus de Olaria, o nome da igreja. E Assembleia de Deus de Olaria ou Assembleia de Deus de Monte Oreb, porque foi uma transição da Monte Oreb, eu passei para Olaria. Então, ou foi na Monte Oreb ou na Olaria. E eu lembro que eu comecei a ler Atos. Mas uma coisa Deus questionou, uma coisa a Rosângela questionou a Deus. O Felipe não gosta de ler um bilhete, mas ler as cartas de Paulo, que são tão difíceis. Isso eu disse para ela que era para entregar a mensagem. Isso era com ele ia agir. Quando Deus mandou ler as cartas de Paulo e começar por Atos, eu comecei a ler a epístola. Eu senti vontade de ler. É igual quando você está com sede ou com fome. Eu me apliquei a ler. E a ler quando eu bati no caminho de Damasco. E aí alguma coisa me mostrou que havia erros de tradução ali.
E até aquele momento, para mim, a Bíblia que nós tínhamos era a escritura sem erro. Para mim era perfeita. Entenda o que eu vou dizer. Nós precisamos entender o que Deus falou, para o que foi escrito em um original, para aquilo que sai do original e é traduzido para as nações. Inevitavelmente, acontece falhas. Às vezes um escriba pode ter copiado errado, outro traduzido errado. Isso são questões que podem acontecer. Mas também há na Bíblia em português enxertos, acréscimos. Só para você se situar aí, da onde vem no Novo Testamento essa palavra? Por que é Velho Testamento? Isso por causa do latim, do português. Nós não podemos chamar de Velho Testamento, porque Deus não fez testamento com a nação de Israel. Ele fez aliança, e a aliança é Haberit. Então, já aí pelo conceito, você vê que são palavras que no português não é o significado do hebraico. Então, se fosse traduzir, teria que ser Antiga Aliança e uma Nova Aliança ou Aliança Restaurada, esse chamado Novo Testamento. Já pelos termos em português, existem equívocos. Tá? E aí é por causa do catolicismo, por causa das doutrinas que o Antigo Testamento é velho e a nação de Israel foi substituída, toda aquela teologia sistemática romana. Mas aí que eu comecei a ler e eu vi que tinha erro de tradução e eu precisava de respostas. Por que há um erro na Bíblia se para nós a Bíblia que temos hoje é a palavra de Deus? Eu não conhecia o mundo dos originais, que existia grego, que existia hebraico. E a maioria dos brasileiros também não sabem. Eu já fui criticado por pastor da Assembleia de Deus que dizia que a Bíblia que nós usávamos, a judaica, não era a Bíblia. Porque ele aprendeu com a Bíblia em português a vida inteira. Um pastor assembleano que só teve um encontro com a Bíblia em português e achando que eu estava trazendo algo novo. Mas o que eu estava trazendo, na verdade, era restaurando o que foi mudado. Então, na verdade, o assembleano estava na ignorância e eu estava resgatando aquilo que Deus estava me mostrando. Então, eu lamento que ainda há muitos líderes religiosos que nem não sabem o que aconteceu, na verdade. Então, quando eu vi um erro em Atos, eu não tinha quem perguntar. Eu não tinha. Era eu, uma Bíblia e Deus. E eu questionei a Deus e eu precisava de respostas para corrigir aquele erro. Qual é a tradução real que está ali? Se há um erro, tem que ter a resposta. Qual é a verdade? Eu quero saber qual é o texto ali. Porque pode estar traduzido errado. Qual é o original? Que palavra está por detrás? Eu tinha o Espírito de Deus começou a me mostrar que havia algo por detrás, ainda havia mais profundidade a cavar nesse poço, que eu ainda ia encontrar águas mais profundas. Não era só, o português é como se fosse uma capa, apenas uma capinha, e o que estava por profundidade estava lá dentro, e eu precisava cavar mais, mas por onde? E aí um dia eu orei a Deus, eu orei ao meu Senhor, nosso Deus, e disse: Pai, eu preciso de uma ferramenta que me auxilie, porque eu não sei o que está por detrás dessa palavra em português, das palavras que eu estou lendo. Eu passei a entender que tinha alguma coisa, que a tradução não era verdadeiramente fiel 100%, que poderia haver equívocos na tradução, que eu achava que era inerrante. Eu achava que a tradução não errava. E aí eu fui ver que pode haver equívocos na tradução. Uma coisa é o que Hashem disse, Adonai disse. Outra coisa é o que o tradutor coloca no texto. Eu precisava investigar para conferir se as palavras que o tradutor colocou eram de fato aquilo.
Mas eu não tinha ferramentas, eu não sabia grego, não sabia hebraico. E grego eu não sei mesmo, grego eu só arranho. Eu sou um pesquisador. O hebraico eu sei mais, porque o hebraico é a nossa língua, do nosso povo. Então eu tenho mais amor pelo hebraico, não pelo grego. Eu não faço muita questão de aprender grego. Mas é preciso usar. Mesmo eu não querendo, a gente usa. Só que aí eu me vi numa situação sem respostas. A maioria dos pastores não iam me responder às minhas dúvidas. E eu comecei a orar com a Bíblia em casa. E eu pedi uma ferramenta a Deus. E aí eu vi uma chave voando. A chave veio vindo assim, ó. Eu deitado no sofá, ela veio voando. Segurei a chave no ar. E eu contei a revelação para Rosângela. Eu disse, Rosângela, eu vi uma chavinha vindo. Eu peguei. Da Mahuna Yosti. E aí, passou uns dias, eu fui numa cidade vizinha. Cantagalo. Pode pesquisar no Google. Cantagalo. E eu fui numa livraria. Chegando lá, eu sempre, quando eu voltei pro Senhor, eu queria ir nas livrarias, ver se tinha algum livro legal. E tinha uma livraria lá que às vezes apareciam alguns livros, bíblias diferentes. Eu totalmente leigo sobre o tema. E a moça que estava atendendo falou, chegou essa bíblia para mim aqui. Na época, uma dificuldade financeira extrema, pouco dinheiro, e era caro as coisas, né? Até hoje são caros certas coisas, no contexto nosso aqui. E aí eu vi aquela Bíblia, não sei se eu parcelei, eu tinha cheque na época, eu sei que eu comprei aquela Bíblia, não reparei a capa. Eu só sei que tinha grego e hebraico. Quando eu chego em casa, eu estou estudando, na capa tinha a chave. Quando você entra no Google e bota Bíblia de Estudo-Chave, vou tentar achar uma aqui, para você ver qual que é. Quando você põe... Deixa eu encontrar aqui, achei uma aqui, Plenitude, aqui eu vou tentar abrir, aqui achar uma imagem dela aqui, vamos ver aqui, foi essa aqui, vou mostrar para vocês aqui, eu vou salvar essa imagem, e aí eu tô abrindo aqui, tá? Então, estamos ao vivo, tá? Vou mostrar na tela aqui, opa, aqui, vamos trocar aqui, ok, aqui ó, a chave na capa, tá vendo? É uma Bíblia da CPAD e tem uma chavinha, tá vendo essa chavinha no meio? Essa chave veio voando até mim. Quando eu cheguei em casa, eu peguei a Bíblia para olhar, analisar. Era justamente o que eu orei pedindo. Que eu falei para Deus, será que existe algum livro que possa, versículo a versículo assim, me mostrar qual é a palavra que está por detrás? Olha a oração que eu fiz e olha o que Deus fez. Por isso que eu digo, pedi, dá-se-vos-á. Esse ministério aqui não é YouTube. É história de oração, de jejum e de busca. Não sou um produto do sistema religioso, nem do YouTube. Deus me deu isso lá em 2009. Aí ele me deu essa Bíblia aqui, ó. Tem até hoje ela, a capa já tá um pouco até desgastada, mas nova ela é assim. Aí veio a chavinha na minha mão. Quando eu cheguei em casa, a chave estava na capa. Esse é o Deus que eu sirvo. O que eu pedi, Deus me deu. E essa Bíblia-chave, quando você abre ela, no fundo, lá no final dela, tem 2 dicionários. Grego e hebraico. Tem dicionário Strong. Tem número. Strong é numeral. Do 1 vai até... Deus sabe o número. Então, 7.000 e pouco. São palavras, uma por uma. Tanto do grego como do hebraico. E um detalhe, essa Bíblia, pega o texto, você está lendo ela, aí uma palavra sim ou não, eles sublinham ela e botam o número. Aí você vê, Iamou, por exemplo, aí vai estar lá um númerozinho, você vai lá no dicionário lá atrás, a palavra Iamou vai dizer qual é a palavra que está lá, tanto no grego,
se for o texto do Novo Testamento, como no hebraico, que é desde Gênesis a Malaquias. Eu tenho essa Bíblia até hoje guardada, não está na estante aqui, está guardada ali dentro. Hoje eu tenho ferramentas muito mais rápidas. Eu tenho a Word que eu passo o mouse em cima do texto hebraico, me dá a tradução. Tá? Eu tenho a Biblework aqui, que eu tenho traduções pro resto da vida e eu não vou conseguir ler. De todos, maioria de todos, quase todos os idiomas que tem Bíblia. Muitas do grego, muitas do hebraico, peshita, que você imaginar eu tenho. Então essas ferramentas Deus me deu depois. Mas essa Bíblia-chave foi a primeira ferramenta que o Senhor me deu para analisar textos bíblicos. Essa aqui. Grego, hebraico e grego está lá. Bíblia de estudo. Então essa foi a principal ferramenta que o nosso Pai me deu. E aí eu comecei a ir à busca daquilo que o Senhor disse para Rosângela. Leia as cartas de Paulo, comece por Atos. Vou te mostrar coisas ocultas que tu não sabe. Primeira coisa que eu achei, erro de tradução. Opa! Tem caroço nesse angu. Significa que aí eu fui entender quem traduziu a Bíblia, por onde passou. E todos os estudos que estão sendo feitos aqui é baseado lá desde o início. O que Deus quer revelar? Todo o enxerto que foi feito, toda a doutrina do homem que foi inserida, o afastamento da igreja do contexto de Atos, que se afastaram até chegar a Roma e virou o catolicismo apostólico romano seita. Eu não estou falando de forma pejorativa, eu estou falando de forma teológica. O catolicismo de Constantino é uma seita, não é a igreja de Atos. A igreja de Atos tem outra mentalidade, outra base. Os discípulos de Yeshua eram Yehudim, judeus, citavam o Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. O Shema Israel é o testemunho da fé judaica, do monoteísmo, dizendo que Yod-Hei Vav-Hei Yahu, o Criador, é Echad. Então a Bíblia, o próprio Paulo era monoteísta. Ele disse em 1 Coríntios 8,6: para nós, um só é Deus. Está com o artigo definido. O Pai. Só o mediador entre Deus e os homens. Yeshua HaMashiach, Anthropos. Anthropos, Adam. Só há um mediador entre Deus e o homem. Yeshua, o humano. Está na Bíblia. Então, Timóteo 2,5, 1 Timóteo 2,5. Só o mediador. Então eu comecei a ver, e o Eterno começou a mostrar as falsas doutrinas que estão inseridas no cristianismo. Só com a Bíblia. E aí tudo fez sentido. O Eterno me mostrou que o calendário não era esse. Gregoriano era por causa do Papa Gregório. O Eterno me mostrou que o nome não é Jesus. É por causa de Jesus. Transliterações que alteraram o nome. Quando altera o nome, está alterando a raiz. O nome de Yeshua quer dizer Yahweh salva, a salvação de Yahweh, ou ele salva. Então, a perspectiva original foi arrancada. E muitas coisas foram inseridas. Por exemplo, não tem domingo na Bíblia, no original. Não tem. Você não acha a palavra domingo na Bíblia. E quando você vê primeiro dia da semana, tem a ver com um dia após o Shabat. Você não acha a palavra domingo. E você começa a ver os acréscimos de Roma, e você entende que o catolicismo do terceiro século, o cristianismo romano de Constantino, na verdade é uma religião cheia de sincretismo. Sincretismo é quando você pega doutrinas, elementos de outras religiões e insere. Ele fez uma nova religião inserindo outras religiões. Ele fez uma mistura de religião e colocou o nome Jesus ali. Isso é um tanto absurdo. É um tanto apóstata.
mas é o tanto que ele fez. E não é eu que estou dizendo, é a história. Eu não falo coisas que eu não posso provar. Então, domingo, você não acha na Bíblia, foi um decreto de Constantino, eu quero que prove o contrário, que aqui eu já provei, eu tenho argumentos e tenho vídeos aqui. Domingo foi decretado pelo Império Romano, 25 de dezembro, era o culto ao Deus Sol Invicto, Mitra, que eles cristianizaram e colocaram o Sol Invicto, querendo colocar essa festa que era comemorada há mais de 3.000 anos, colocaram o nome de Jesus ali, para cristianizar. Algo que a Torá diz que não se deve fazer é pegar algo de um culto pagão e fazer para Deus. E Cristo não nasceu nessa época, porque quando Cristo nasceu era entre setembro e outubro. Então o sincretismo veio aí. No próprio calendário gregoriano você vê o paganismo. Janeiro vem de Jano. Jano é uma divindade pagã com duas faces, para frente e para trás. Maio é um dia dedicado a Maia. Tem nomes de planeta no nosso calendário. Julho é homenagem a Júlio César, imperador. E agosto é uma homenagem a Augusto César, que vocês viram aqui. Augusto, que significa na live de ontem. Então agosto veio por isso. Tanto que você fala dezembro, que você lembra de dezembro, de 10, só que é 12. Quando você fala outubro lembra 8, mas é o mês 10. Por quê? Foi introduzido julho e agosto para homenagear imperadores romanos. Esse calendário é pagão. Então, peraí. Quando você vai para a Bíblia, o Deus de Israel, o Deus Criador, lá ele diz que tem as festas dele. Moedim, no plural. Os dias determinados por um encontro com o Eterno. Ele determinou através da lua e do sol tempos fixados pelo próprio Criador desde a criação, que ele determinou que o homem se encontraria com ele no lugar que ele determinou. Aí veio o Império Romano com Constantino e mete o calendário pagão. Para quê? Para que você não entre em sintonia com o Criador. Quando você guarda o domingo, você está entrando em sintonia com o Mitra, com o Sol, com divindades pagãs. Quando você está comemorando 25 de dezembro, não é a Cristo que você está homenageando. Ocultamente é o Deus Sol. Então, restaurar esse caminho foi a partir da revelação de Deus. Por isso que eu digo que esse livro ele é revelador para mim, porque através dele o Eterno começou a me mostrar que havia caroço no angu. Nesse angu tem caroço, meu servo. Tem coisa oculta aí. Aramantiu e açai. Então havia coisas ali do Império Romano que eram politeísta. Constantino nunca se converteu, morreu pagão. A história deixa claro. Ele perseguiu homens que tentaram restaurar Atos. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando o que Roma perseguiu aqueles que tentaram restaurar a fé. Eles usaram a religião para dominar a massa, assim como a política. Isso é cristianismo de Constantino. Então, se você quer o Deus verdadeiro, vá para os Netzarim de Atos. Eu não estou dizendo para você ir para o judaísmo. Siga a Halahá de Yeshua. Siga os ensinos do nosso Senhor. Siga a palavra de Deus. Então que a gente possa, como servos do Eterno, filhos do Criador, possamos... Você que quer Deus mesmo, estude, pratique, busque. Tem coisa errada aí, irmãos. Nem tudo que reluz é ouro. Tenha cuidado. Talvez você está aprendendo uma falsa fé. Às vezes é um culto de Jeroboão que você está seguindo. E é muito importante você, nessa introdução aqui, eu falar isso para você, que eu não cheguei aqui simplesmente porque eu estou defendendo a religião. Eu estou aqui por causa do que Deus, o Criador, fez na minha vida. Não foi do dia para a noite, foi gradual. Eu cheguei a conhecer o judaísmo, eu entrei numa sinagoga messiânica, não era o que Deus queria para mim. Eu fiz um cortejo com a Torá em Vitória, numa sinagoga messiânica, mas não era o caminho, porque há uma conexão do judaísmo messiânico muito com a ortodoxia farisaica.
Há muitas doutrinas dos fariseus. Por mais que eu ame todos os judeus messiânicos, há muita mistura no judaísmo messiânico. Eu não sigo religião. Eu sigo a Yeshua HaNotziri. E o que a Torá aponta, que muita gente não entende, é tudo que Deus fez com Israel. E Deus usa Israel para apontar para Yeshua. Por que Yeshua é o consumador da nossa fé? Por que é ele? Porque as profecias indicavam e mostravam ele. Que através de Yeshua, ele é sacerdote, Yeshua é profeta, Yeshua é juiz nos textos bíblicos. Ele tem a plenitude de Deus. Ele tem os 7 Espíritos de Deus. Ninguém faz nada sem o aval dele. Porque ele disse, todo poder foi me dado no céu e na terra. Esse poder não está no judaísmo, está em Yeshua HaNotziri. Esse poder não está no cristianismo, está em um homem, que é o único que faz mediação entre o homem e Hashem. Então, Paulo vai pregar em Atenas e ele diz que Yeshua é juiz de vivos e mortos. Então a gente precisa entender o seguinte: é como se a teofania, assim como Deus usava um anjo para falar com alguém, através de Yeshua, Deus fala. Isso é um mistério. Deus está dentro do Filho. Por isso que Yeshua, quando pisou aqui, ele expulsava demônio pelo dedo de Deus, do Eterno. Eu e o Pai somos um, conexão. Quem peca contra o Filho tem perdão. Quem peca contra o Espírito não tem. Quem peca contra o Pai não tem perdão. Lembra de José? José no Egito traz a ideia do Mashiach ben Yosef. Acima dele estava Faraó. Ele era o governador de toda a terra. Mas acima dele ele tem um líder. Quem está acima de Yeshua? O Pai é maior do que eu. Yeshua deixou muito claro. Então, Yeshua, Deus amou o mundo. Quem amou o mundo? Hashem, Yahuwah, que deu o seu Filho. Isso é muito especial. Só que o cristianismo do 3º século, sabe, fez uma salada com a verdade. Misturou dogmas com verdades. E a verdade tem verdades fragmentadas no cristianismo. Mas se você quer a verdade plena e não quer ficar como Apolo, que conhecia em parte a verdade, você precisa voltar para as Escrituras. Eu não estou te chamando para ir para religião nenhuma. Eu estou te chamando para ir para as Escrituras. Eu não estou te chamando para você fazer parte de religião. Mas sim, seguir o verdadeiro Deus que não está preso em templos feitos por mão de homens. E sim, seguir a Yeshua, Mashiach. Esse é o convite para você. Nós vamos terminar essas nossas aulas aqui, para a glória do nome do Senhor. Amanhã a gente vai tentar terminar. E vamos ver hoje aqui, o Paulo vai ter um naufrágio. E hoje o tema vai ser bem interessante aqui, tá? A gente possa, em nome de Yeshua, ser abençoado aqui nessa noite. Amém? Depois, no final, eu respondo as perguntas. Vamos orar agradecendo o Pai. Essa foi a aula de ontem, né? Paulo estava diante de Agripa, tá? E Berenice, ontem, na aula de ontem. Pai, em nome de Yeshua, obrigado, Yahuwah Elohim, em nome de Yeshua HaMashiach, fala conosco de uma forma clara e objetiva, nos ensina, nos exorta, nos corrija, fala com teu povo de uma forma clara. Muitíssimo obrigado, Elohim de Israel, por estarmos aqui. Abençoa essa aula em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Bom, tentarei ser breve, mas eu tenho que ser aqui ponto a ponto para a gente aprender aqui, tá? Então vou tentar ler bem tranquilo aqui, tá bom? Acompanha comigo, não se distraia. Cada passo que eu dei aqui é muito importante. Aqui eu vou trazer a ideia sobre o porquê o partir do pão no conceito judaico. Informações preciosas para você aqui. Vamos lá. Agora nós estamos aqui no capítulo 27, verso 1.
A soberania de Elohim sobre as ondas de Atos 27. E o versículo 1 do capítulo 27 diz assim, acompanhe comigo. Quando foi decidido que navegaríamos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte imperial. Então Paulo está preso e ele vai sair de onde ele estava, Cesareia, e ele vai ir para a Itália, tá? Ele estava sob o domínio de Festo, né? Como vocês viram ontem, e ele vai ter que ser levado à Itália porque ele apelou para César. Então, como ele era um cidadão romano também, ele era judeu, mas era romano. Ser romano quer dizer que ele tinha um título, tá? Título de romano, naquela época, era algo muito importante. Havia privilégios você ter a cidadania romana, ok? E aqui vamos analisar a linguística aqui. Análise linguística e contexto. Navegaríamos em grego apoplein. Apoplein. O uso da primeira pessoa do plural indica que Lucas, o médico amado, está novamente presente na viagem. Significa navegaríamos. Então aqui ele está dizendo que ele está junto com Paulo. Corte imperial. Esperes Sebastes. Esta era uma unidade de elite. O termo Sebastus é a tradução grega do latim Augustus. Júlio não era um soldado comum. Ele não era um soldado comum. Ele pertencia a um corpo de oficiais encarregados de comunicações especiais entre o imperador e as províncias. Ok? Então esse Júlio, esse centurião, ele era da elite ali, do Augustus, do imperador. O que a tradução não mostra? A palavra grega para entregaram sugere uma transferência formal de custódia legal. Há um contraste aqui. Paulo, prisioneiro do reino de Elohim, é entregue aos cuidados da maior potência terrena da época. Está sob a custódia de Roma. Ok? 2. Embarcando num navio de Adramítio, que estava prestes a navegar para lugares ao longo da costa da província da Ásia, partimos-nos estando conosco Aristarco, já ouvimos esse nome antes, um macedônio de Tessalônica. Então partimos, então Lucas está dentro, tá? Partimos-nos estando conosco Aristarco. Aristarco, a tradição judaica cristã sugere que, para acompanhar Paulo, Aristarco e Lucas podem ter se apresentado como seus escravos. No sistema romano, o prisioneiro não tinha direito a acompanhantes, a menos que fossem seus servos. Isso reflete ao conceito hebraico de Eved, servo por amor. Adramítio era um porto da Mísia. O navio era de cabotagem curta distância, tá? Então, Adramítio, tá? Era aqui aqui, ó, o navio de Adramítio, ok? Adramítio era um porto, ok? Então o navio estava num porto, tá? Perspectiva gramatical. O verbo grego para embarcar, epibantes, é um termo técnico náutico. Lucas escreve com a precisão de quem está observando o mapa e o diário de bordo. Ok? Ele está dando termos técnicos. Tá? 3. No dia seguinte, chegamos a Sidon e Júlio, o centurião, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e receber cuidados. Humanidade. Grego, filantropos.
Filântropos. Filântropos. De onde vem a nossa palavra filantropia? Não é apenas educação, mas uma afeição benevolente. Mentalidade. Júlio percebeu que Paulo não era um criminoso comum. No contexto romano, isso é um favor dei, favor de Elohim, operando através de um pagão. Ok? O que a tradução esconde? A expressão receber cuidados, epimeleias, shen. No grego original tem uma conotação médica. Sugere que Paulo, devido aos anos de prisão em Cesareia, poderia estar com a saúde fragilizada. E Júlio permitiu que ele fosse tratado pelos irmãos em Sidon. 4.5. Partindo dali, navegamos sobre o abrigo de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mira, na Lícia. Geografia e ventos. Sobre o abrigo. Em grego significa navegar entre a ilha e a costa para se proteger dos ventos predominantes de noroeste. Ok? Contexto histórico. Eles estão lutando contra a natureza. Na mentalidade bíblica, o mar muitas vezes representa o caos, terron. E a navegação difícil simboliza a resistência espiritual à missão de Paulo chegar em Roma. Parece que o mundo espiritual está indo contra Shaul Rachalia. 6. Ali o centurião achou um navio de Alexandria, que navegava para a Itália e nele nos fez embarcar. A frota de trigo. Contexto. O Egito era o celeiro de Roma. O navio de Alexandria era um gigante graneleiro que transportava trigo para alimentar a capital do império. Detalhe técnico. Esses navios eram imensos para a época, podendo carregar centenas de toneladas e centenas de pessoas. No versículo 37 dirá que eram 276 pessoas. Então era um navio grande. 7.8. Navegando vagarosamente muitos dias, tendo chegado com dificuldade de frente de Cínido, não nos permitindo o vento avançar, navegamos sobre o abrigo de Creta, de frente de Salmone, e costeando-a com a dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lásia. Aí depende, né? Lásia, ok? Lásia. Vagarosamente, uma palavra para... vamos lá. Vagarosamente, em grego, bradiploont. Bradiploont. Uma palavra rara que descreve a frustração dos marinheiros. Bons portos, grego, kalos, limenas. Ironicamente, o nome era otimista demais. O local não era bom para passar o inverno. O que criará o conflito no próximo bloco de versículos. O lugar não era bom para invernar. Mentalidade judaica. Paulo provavelmente estava contando os dias para as festas sagradas. Ele sabia que a temporada de navegação perigosa estava chegando. E um detalhe aqui. Eles paravam em determinado... Não se navegava o ano todo, tá? Tinha um tempo que tinha que invernar. Invernar significa que era parar as embarcações e não navegar, porque o mar não permitia, tá? Então eles não navegavam sempre, não. Tinha meses exatos. Verso 9. Tendo passado muito tempo e tornando-se já perigosa a navegação, porque já havia passado o dia do jejum, Paulo os advertia. Então, dia do jejum nós sabemos que cai entre setembro, né? É o 7º mês do calendário bíblico, tá? Que é o Yom HaKippurim. Dia de jejum, Yom Kippur. Na verdade, Yom HaKippurim.
Lucas usa uma referência temporal puramente judaica para marcar o calendário. O Yom Kippur ocorre no outono, setembro, outubro. Ok? Contexto histórico. Para os navegadores da época, o período de 14 de setembro a 11 de novembro era considerado de extrema periculosidade, navegação duvidosa. E após 11 de novembro, o mar era considerado mare clausum, mar fechado. Insight do hebraico. Paulo não está falando apenas como um passageiro, mas como alguém que conhece as estações de Elohim, Moedim. Lembra que eu falei no início? A advertência aqui carrega o peso de um discernimento espiritual. Aqui as datações do Moed, das datas fixas que o Criador determinou. Tá ok? Passou o dia do jejum, ó. Não tem Natal aqui. É Yom Kippur, irmão. 10. Dizendo-lhes, senhores. Então eles falaram. Paulo falou para eles, senhores, vejo que a navegação será com dano e muito prejuízo. Não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Então Paulo avisou eles, olha, vai dar ruim essa navegação aí, hein? Etimologia e o que a tradução não mostra. Vejo. Teoro. Esta não é a palavra comum para ver. É a raiz de teoria. Significa uma observação atenta, um discernimento baseado em percepção profunda. Paulo está teorizando com base no que o espírito e a experiência lhe mostram. Então eu vejo, ele está tendo a percepção. Dano e prejuízo. Híbris geralmente significa arrogância ou insolência. Aqui Lucas usa o termo para descrever a violência insolente das ondas. É como se o mar estivesse agindo com uma fúria orgulhosa contra eles. Tá? O mar. Então essa palavra híbris geralmente significa arrogância e insolência. 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. O conflito de autoridade do piloto. De onde vem a expressão cibernetes? De onde vem cibernética? Tá? Piloto. É quem detém o controle técnico. O mestre, Naucleros. O dono ou armador do navio. Ele tinha interesses financeiros. A carga do trigo. Tem dinheiro ali, tem que, entregar o produto. A lógica romana. Júlio Centurião seguiu a lógica pragmática. Entre um prisioneiro judeu e 2 profissionais do mar, ele escolheu a técnica. Tradição judaica. Aqui vemos o princípio de que o conselho do justo, do tzadik, é frequentemente desprezado em favor do lucro imediato, levando ao julgamento. Eu vou dizer para você, ouça o tzadik, tá? Ouça homens de Deus, homem justo. Tá? Tem gente olhando os técnicos aí, em vez de ouvir o tzadik. 12. E não sendo o porto próprio para invernar, a maioria decidiu partir dali, para ver se podiam, de algum modo, chegar a Fenícia, um porto de Creta, que olha para o sudoeste e para o noroeste, e ali invernar. Então eles queriam invernar. Invernar, do grego, significa passar o período do inverno em um porto seguro, interrompendo a navegação. Então invernar é parar os navios todos, porque não tem condições de navegação, ok? Eu ia até trazer mais explicações sobre invernar, mas achei desnecessário. Geografia e decisões grupais. Fenícia, um porto muito mais protegido que bons portos. A maioria, note que a decisão foi democrática, mas errada. Na Bíblia, a vontade da maioria raramente coincide com a vontade de Elohim em momentos de crise. Entendeu? Mesmo sendo uma democracia, a vontade de Deus é única. O que o texto nos dá? A descrição técnica de como o porto olha, bleponta para as direções dos ventos, mostra que Lucas estava examinando os mapas náuticos.
ou ouvindo as discussões técnicas dos marinheiros. Ele estava examinando os mapas ou estava ouvindo eles falarem. Então Lucas escreveu com precisão o que ele estava ouvindo. 13. Soprando brandamente o vento sul e, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando Creta bem de perto. A armadilha da conveniência. Brandamente, um sopro suave. A mentalidade. Eles interpretaram a calmaria como uma aprovação divina ou sorte. No hebraico isso seria uma falta de binah, entendimento e discernimento. Eles confundiram uma facilidade temporária com a direção correta. Tem muita gente achando que está no caminho certo só porque o vento está suave. Só que não, filho. Só que não. Ouça o Tzadik. 14, 15. Mas não muito tempo. Mas não muito depois. Desencadeou-se do lado da ilha um vento tempestuoso. Então, não muito depois, tá? Chamando o nome desse vento Euroaquilão. E sendo o navio arrastado e não podendo navegar contra o vento, cedemos a ele e nos deixávamos levar. Então cedemos o quê? Ao vento. Euroaquilão. Então, como não podia vencer esse vento, cedemos ao quê? Ao vento, soltaram e deixávamos levar. Então deixou levar o navio. Euroaquilão é um termo híbrido do grego euros, leste, latim aquilo, norte. Era o temido nordeste. Arrastado, a mesma palavra usada para descrever quando uma multidão agarra alguém com violência, como fizeram com Estevão. O navio foi sequestrado pela tempestade. Cedemos a ele, literalmente entregando-se. Eles perderam o controle. Eles perderam o controle. Aqui o homem para de agir e o destino ou a providência assume o leme. Eles não governavam mais ali. Agora, deixa o vento me levar, né? Estava assim com o navio. O conflito contra o abismo, a sobrevivência ao Euroaquilão. Euroaquilão é o nome do vento, ok? Passando sobre o abrigo de uma pequena ilha chamada Clauda, a custo, conseguimos recolher o batel. Detalhes técnicos e o grego. Clauda. Uma pequena ilha a cerca de 37 km ao sul de Creta. Ela ofereceu um breve momento de sotavento. Proteção contra o vento. Uma janela de poucos minutos para tentarem salvar o que restava. Bateu. Scaf. Esse era um pequeno bote salva-vidas. Que normalmente era rebocado atrás do navio. Com a tempestade, ele se encheu de água, estava agindo como uma âncora negativa, ameaçando despedaçar a popa do navio. O custo, o grego molis. Lucas repete esta palavra e indica um esforço físico extenuante. No grego dá a ideia de quase não conseguimos. 17. E depois de o recolherem, usaram de todos os meios para cingir o navio, passando cabos por baixo dele e temendo que dessem nos cirtes, amainaram as velas e deixaram-se levar. Tá? Aqui a palavra cirtes. Cingiu o navio. Este é um termo técnico náutico raríssimo. Eles passavam cabos de cânhamo por baixo da quilha
e os amarravam no colvés para apertar o casco. O medo era que a força das ondas fizesse as tábuas do navio se separarem. Tá? Em grego, a palavra sirtin eram os terríveis barcos eram os terríveis bancos de areia. Os bancos de areia movediça na costa da Líbia. Então, essa palavra sirtes eram os bancos de areia no norte da África. O vento Euroaquilão os estavam empurrando diretamente para lá, para um banco de areia. Na mentalidade da época, o Sirte era o cemitério dos navios. Eles encalhavam por causa dos bancos, os bancos de areia. Correto? Então o navio estava levando para os bancos de areia. Podia ter, né, as traduções colocar aqui, né, banco de areia, né? Ficava mais fácil, né? Mentalidade hebraica. No hebraico, o mar agitado evoca a imagem do Rahab ou do Leviatã. Forças que só o Criador pode domar. O navio cingido lembra a imagem do homem tentando manter sua integridade enquanto o caos tenta desmembrá-lo. Tá? Então, na mentalidade judaica, existe no mar o Leviatã. 18 e 19. Sendo nós violentamente fustigados pela tempestade, no dia seguinte começaram a lançar fora a carga. E ao terceiro dia, os marinheiros, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. A escala do desapego. Violentamente fustigados. Uma expressão que denota um sofrimento contínuo e esmagador. A carga. Verso 18. Provavelmente os bens comerciais e o trigo que estava no colvés superior. A armação, isso inclui velas, reservas, cordames pesados e móveis. No grego diz que lançaram com as próprias mãos, isso mostra desespero, os marinheiros estavam jogando fora os instrumentos que usavam para trabalhar. Então, cordames pesados, móveis. Então eles estavam jogando no mar tudo que tinha dentro do navio. Para deixar o navio leve, tá? Para não encalhar nos bancos de areia. 20. E não aparecendo nem sol, nem estrelas, por muitos dias, caindo sobre nós, não pequena tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de nos salvarmos. Bom, vou colocar aqui a imagem do que é isso agora. Ali que está acontecendo, para você ter uma ideia aí. Que veio uma tempestade e aí, olha como que ficou. Mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso aqui. Sem sol, uma tempestade. Imagina. Já parou para pensar, pessoal? Vamos continuar. Sem sol nem estrelas. No primeiro século, sem bússola, não tinha, a navegação dependia inteiramente dos astros. Estar sem vê-los por muitos dias significava estar ceguinho no oceano. Eles não sabiam onde estavam, para onde iam ou onde estavam as rochas. Então eles não sabiam de nada, eles estavam cegos. Não pequena tempestade, um eufemismo, uma figura de linguagem de Lucas para dizer que era uma tempestade monumental, fora do comum. O que a tradução não mostra? A palavra para dissipou-se dá a ideia de algo sendo tirado de volta ou arrancado ao redor. A esperança foi arrancada deles como uma veste. Eles pensaram que ia perecer, tá? Meu amigo, minha amiga, imagine você nessa situação aqui. Você já pensou? Deu ruim, né? Mas Paulo avisou, né? Eu tenho que parar para falar isso aqui. O profeta avisou, né?
Preste muita atenção, vou repetir. O profeta avisou. Não entendeu, né? O profeta está avisando. E muita gente não tá nem aí para o que o profeta fala. E aí, meu amigo, perde a carga do trigo, perde o navio, mas salva a alma, pelo menos. É o que muita gente está passando por desobediência à palavra de Deus. Perde a carga do navio, perde o navio, mas graças a Deus salva a alma. Deu para entender ou não, meu camarada? Tem muita gente perdendo o navio, perdendo a carga do navio, que ali são o trigo, é dinheiro, financeiramente falando, perde o navio, mas por causa de Paulo. O texto lá na frente vai dizer, Paulo vai interceder, e o anjo do Senhor vai aparecer, e vai dizer para Paulo que Deus deu para Paulo, não só a vida dele, mas de todos aqueles que estão embarcados nesse barco, nesse navio. Então, eu vou dizer uma coisa para você, agradeça a Deus, porque muita gente perdeu o barco, perdeu a mercadoria, mas Deus poupou a alma. Isso é misericórdia. Porque Deus poderia ter salvado só Paulo, Lucas e o outro irmão lá, e o resto perecia. Paulo seria um livre, ia poder fugir. Mas não era o propósito de Deus Paulo ser livre. O propósito de Deus de Yeshua é Paulo ir até César. Não adianta você resistir à vontade de Deus. Se Deus quisesse dar liberdade para Paulo, Deus teria dado. Na verdade, é propósito. Deus quer que Paulo compareça até Nero para testemunhar o evangelho, para que os homens da elite mundial da época ouvissem, tá? A palavra de Deus. Então a palavra de Deus chegou tanto a súditos, pobres, fazendeiros e elites. A palavra de Deus chegou a todas as pessoas que podia se chegar, inclusive ao imperador romano, aos governadores romanos, aos centuriões romanos. Significa que Cristo estava dando oportunidade a todos. E muitos se converteram. Isso é importante. Então, irmãos, ouça o profeta. Tá? Você pode perder a carga e o navio. E até a alma. Mas por causa do profeta, por causa do tzadik que está dentro do barco, Deus vai poupar a alma de todo mundo. Tem muita gente aí que está viva ainda, porque tem gente intercedendo. Preste muita atenção nas suas escolhas. Tá? E graças a Deus ainda tem profetas, intercessores que oram pelo povo. Pense nisso, amém? Vamos continuar. O que o texto nos dá que não vemos na tradução? A perda da identidade profissional. O versículo 19, quando os marinheiros jogam fora os equipamentos, eles estão admitindo que o navio não é mais um navio. É apenas uma caixa de madeira flutuante à mercê das ondas. Silêncio de Paulo. Note que até aqui Paulo está em silêncio. Ele avisou, não ouviram. E agora ele permite que ele sinta o peso da decisão humana. No hebraico, há momentos de hesed, de misericórdia, que só vem após o homem reconhecer a sua total incapacidade. Bitul ha'ish. Anulação do ego. Então, a misericórdia só vem para o homem quando ele reconhece que ele é incapaz. Por isso tem muita gente que quebrando a cara ainda porque está cheio de egoísmo, cheio de ego. Ego em grego é eu, tá? Você só vai ser ajudado o dia que reconhecer que você precisa de Deus, que você chegou ao fundo do poço. A escuridão espiritual. A falta de sol e estrelas não era apenas um problema climático. Para a mentalidade antiga, era como se o próprio Elohim tivesse escondido o rosto. Olha só. Não permita isso acontecer, meu amigo. Deus virar o rosto para você. O levante
o levante da esperança no meio das trevas. 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se no meio deles e disse: Senhores, era preciso de fato ter me ouvido e não partir de Creta, para evitar este dano e perca, tá? Perda. Dano e perda. A mentalidade e o contexto, sem comer. Não se tratava de um jejum religioso voluntário, mas de náuseas causadas pelo balanço do navio, a impossibilidade de cozinhar com o colvés inundado e o desespero psicológico que tira o apetite. Eu avisei, na mentalidade ocidental moderna, a fala de Paulo parece arrogante. No entanto, no contexto bíblico e hebraico, ele está estabelecendo sua credibilidade, para que eles creiam na promessa de vida que ele dará a seguir. Eles precisam reconhecer que ele estava certo sobre o perigo anterior. Então eles precisam reconhecer que Paulo estava certo, para que Paulo fale o que ele vai falar aqui na frente agora, tá? Mas agora vos aconselho que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Bom ânimo. Literalmente, ter a alma em boa disposição. No hebraico, se remete ao conceito de hazak, ser forte e corajoso. Substituição. Aqui vemos o princípio teológico profundo. Vemos aqui um princípio teológico profundo. O sacrifício do bem material, o navio e a carga, para a preservação da vida, nefesh. Para o mestre do navio, o navio era tudo. Para Elohim, o navio era apenas o veículo para salvar o homem. Tá? Então é só o navio que vai se perder. A vida é muito mais importante. 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Elohim, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Etimologia e identidade. De quem eu sou, Rou, Eimi. Paulo usa o verbo ser no presente, no grego, tá? Ele afirma sua propriedade. Ele não pertence a César, nem ao centurião, nem a tempestade. Ele é propriedade exclusiva de Elohim. A quem sirvo? Latreio. Esta palavra descreve o serviço sacerdotal e religioso. Mesmo no meio de um navio pagão em hebraico seria avodá, tá? Avodá. Mesmo no meio de um navio pagão, em um furacão, Paulo está em culto, avodá. Sua vida é uma liturgia contínua. Então, latreio é em hebraico avodá. Avodá, serviço, tá? 24. Dizendo Paulo, não temas, importa que compareças perante a César. E eis que Elohim te deu todos os que navegam contigo. Então dizendo, o anjo apareceu para Paulo para dizer o seguinte, tu não vai morrer, fica tranquilo, e os que estão com você também vão sobreviver. Você vai ter que comparecer a César. A promessa de Yeshua vai se cumprir, ok? Não tem navio, não tem capeta, não tem Satanás que vai impedir. Tu vai chegar em Roma. Amém? Não temas em grego é me-phobou. No hebraico clássico, al-tira. É a frase que dissolve o caos. Tá? Al-tira. Elohim te deu. Tá? Esta é a palavra-chave. Vem de charis, graça. Que charistai. O que você não vê na tradução? O termo sugere que Paulo estava orando pela vida deles. Elohim não apenas os salvou por acaso, ele presenteou Paulo com a vida de 276 passageiros. O destino dos descrentes foi alterado pela presença do intercessor no barco. Paulo sabia que ia viver porque Cristo disse para ele que ele ia comparecer a César. Mas na verdade Paulo estava orando pela vida deles. Por quê? Porque Paulo não vai morrer. A promessa é ele chegar em Roma. Só que esses 276 aqui, ó, Paulo está pedindo que sejam salvos. Então o anjo aparece e diz para Paulo ficar tranquilo, não vai ninguém falecer. 25, 26. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque creio em Elohim, que há de suceder assim como me foi dito. Contudo, é necessário que demos em alguma ilha. Então, é necessário que demos em alguma ilha. Creio em Deus, pistel toutel. No grego, a construção não é apenas crer que Elohim existe, mas confiar totalmente no que Elohim diz.
Demos em alguma ilha, o termo técnico para ser lançado fora ou naufragar na costa. Paulo é realista, a salvação não viria por um milagre que parasse a tempestade, mas por um naufrágio controlado, né? Deus não vai poupar o navio, tá ok? Até aqui eu acho que deu para os irmãos entenderem, tá indo direitinho aí, tá ok? Às vezes tem algumas dificuldades aqui, mas vamos seguir. Acho que os irmãos estão compreendendo. Vamos continuar nessa reta final, vamos lá. Vai vir agora sobre o partir do pão, ok? O som da terra e a batalha pela integridade. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós ainda repelidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite os marinheiros suspeitaram que se aproximavam de alguma terra. O que a tradução não mostra? Repelidos dá a ideia de ser carregado por correntes violentas e cruzadas. Eles não tinham direção, eram jogados. Suspeitaram, literalmente, pressentiram. Como era meia-noite e não havia luz, eles não viam a terra. Eles provavelmente ouviram o som das ondas quebrando nas rochas. O arrebentamento. Mentalidade hebraica. Na escuridão total, o ouvido se torna o sentido da fé. A fé vem pelo ouvir. Aqui o ouvido alerta para o perigo e para a possibilidade de salvação. Então, como está escuro, os ouvidos agora é o sensor ali, tá ok? Estão ouvindo barulhos. Então imagine, naquela imagem que eu postei, imagine como que estava, num breu danado. 28. Lançando a sonda, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, lançaram-na outra vez e acharam 15 braças. Braças, no grego, uma braça era a medida de envergadura dos braços abertos, cerca de 1,80 m. 20 braças, 36 metros. 15 braças, 27 metros. O que o texto nos dá? A rápida diminuição da profundidade indicava que eles estavam indo direto para uma colisão. Não era uma aproximação suave, era um afunilamento perigoso. Tá chegando em terra, vai bater em algum lugar. Receosos de que dessemos em lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Âncoras da popa. Normalmente se lançam âncoras pela proa, frente. Lançar pela popa, atrás. Popa quer dizer a parte de trás do navio. Foi uma decisão genial e desesperada. Eles queriam manter a frente do navio virada para a terra para poderem encalhá-lo, propositalmente, assim que houvesse luz. Oravam para que rompesse o dia. A palavra grega euchonto ou euchonto pode significar desejar ou orar. Para os pagãos era desejo, para Paulo e Lucas era intercessão. A luz é a maior inimiga do caos. Tá? A luz é a maior inimiga do caos. 30-31. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado batel no mar, sob o pretexto de que iam lançar âncoras na proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses não ficarem no navio, vós não podeis salvar-vos. Vós não podereis salvar-vos. Tá? Então, se eles não ficarem no navio, vós não podereis salvar-vos. O pretexto: os marinheiros especialistas no mar tentaram abandonar os passageiros, soldados e presos à própria sorte, usando o bote para salvar vidas. Então eles queriam fugir dali com um bote que não cabia todo mundo. A palavra de Paulo. Note que a promessa de Elohim, no verso 24, era que todos se salvariam. Mas Paulo revela uma condição humana, cooperação. No hebraico, o conceito de errad, unidade, é vital.
A salvação de Elohim opera através da ordem e da fidelidade mútua. Eles têm que permanecer no navio. 32. Então os soldados cortaram os cabos do batel, e deixaram-nos afastar-se. O ponto de não retorno. Ao cortarem o batel, eles destruíram o único plano de fuga humano. Agora, ou todos se salvam no navio, ou ninguém se salvaria. Significado espiritual. É o momento em que você corta as amarras da sua própria segurança para confiar inteiramente na palavra de Elohim, na palavra que Elohim deu ao seu servo, Paulo, né? Então aqui, cortou as cordas e confia plenamente no que Deus falou com o profeta. 33, 34. Enquanto a aurora vinha rompendo, Paulo exortava a todos que comessem algo, dizendo: hoje é o 14º dia que esperais e estáis em jejum. Nada tendo comido, rogo-vos, pois, que comais algo, porque isto é para a vossa salvação, porque não se perderá nenhum cabelo da cabeça de qualquer de vós, não se perderá nenhum cabelo da vossa cabeça. O banquete da confiança. Salvação, soterias. Paulo usa a mesma palavra para salvação física, salvação espiritual. Comer era um ato de fé. Nenhum cabelo, hebraísmo. Esta é uma expressão típica hebraísta, né? Hebraica. Lo e pou. Misha'ar rosh. Que significa proteção absoluta e detalhada. Yeshua usou essa mesma expressão em Lucas 21, 18. Lo e pou. Misha'ar rosho. 35, 36. Tendo dito isto, tomou o pão e, dando graças a Elohim na presença de todos, partiu-o e começou a comer. Então todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. O partir do pão no navio. O que você não vê na tradução? A sequência de verbos. Tomou, deu graças, partiu e comeu. É exatamente a mesma da última ceia. Tomou, deu graças, partiu, comeu. Paulo transforma o convés de um navio em ruínas em uma mesa de comunhão. Na tradição judaica, berahá, bênção sobre o pão, traz a presença divina para o meio da refeição. Ele não está apenas se alimentando, ele está celebrando a vitória antes dela acontecer. Na tradição judaica, o ato de partir o pão, conhecido como Betziat Hapat, é muito mais do que um simples início de refeição. É um ritual carregado de significado espiritual, hospitalidade e reverência ao Criador. Aqui estão os pilares desse conceito, que ajuda a entender por que Paulo, em Atos 27, agiu de forma dessa forma, tão específica ao tomar o pão. 1. A bênção de Hamotzi. A tradição ensina que não se deve usufruir de nada deste mundo sem antes reconhecer a sua fonte. O partir o pão é precedido pela brahá, bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Bendito és tu, Yahweh, nosso poderosíssimo Rei do Universo, que faz sair o pão da terra. Eu li diferente, tá? Porque eu traduzi Elohim da forma arcaica. Poderosíssimo, tá? Essa é a bênção do pão, ok? Mas em hebraico é Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Ok? Bendito és tu, Senhor, nosso Elohim, Rei do Universo, que faz sair o pão da terra. Amém? O pão, 2. O pão como símbolo da vida, nefesh. Para a mentalidade hebraica, o pão é o sustentáculo do coração humano. Salmo 104:15. Dignidade humana. Partir o pão com alguém é um sinal de aliança e paz. Shalom. Hospitalidade. Nasati. Orhin. Receber um estranho e partir o pão com ele é considerado uma das maiores mitzvot, mandamentos, boas ações, seguindo o exemplo de Abraão. Ritual do Betziat Hapat, ou partir.
Existem regras específicas na tradição sobre como o pão deve ser partido, especialmente em refeições festivas ou no Shabat. E são essas. Sal. É costume mergulhar o pedaço de pão no sal antes de comer. Isso remete aos sacrifícios no templo, onde todo sacrifício deveria ser temperado com sal. Levíticos 2:13. A mesa da refeição é vista como um altar. Integralidade. O pão deve ser partido, não cortado com faca, embora exista variações de costumes. Para evitar o uso de um instrumento de metal associado à guerra, espada, sobre o símbolo da vida. O pão é símbolo de vida, então o certo é cortar com a mão, é quebrar com a mão. O chefe da mesa. Cabe ao anfitrião ou à pessoa mais respeitada partir o pão e distribuir aos demais, simbolizando que a provisão de Elohim flui através da liderança e da generosidade. 4. Conexão com Atos 27. Quando Paulo toma o pão, dá graças e o parte no navio, o que quer dizer? Ele está agindo como um pai de família ou um rabi, Rav, daquela imensa família de 276 pessoas. Ele transforma um navio iminente em um momento de santidade. Para os judeus a bordo, aquele ato dizia: Elohim ainda é o rei aqui. Ele nos sustentará. Ele aplica o conceito de Zimun, o convite para que o grupo se ajunte em um agradecimento comum, o que cobra ânimo de todos, né? O que cobra o ânimo de todos, pois o pão partido em comunidade remove o isolamento do medo. O partir do pão, na visão judaica, é o elo entre o sustento físico e a gratidão eterna. Então veja que não é só uma questão litúrgica, tem um simbolismo de cada ato no partir do pão. Amém? O sacrifício do navio e o triunfo da vida. 38. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Último desapego. Contexto econômico. O trigo era o tesouro de Alexandria e a razão do lucro dos armadores. Lançá-lo ao mar era o reconhecimento final de que a riqueza não tem valor diante da sobrevivência. Para sobreviver, meu amigo, você joga trigo embora, né? Celular, casa, dinheiro, para sobreviver, hein? O que o homem não faz, né? Motivo técnico. Para encalhar o navio o mais perto possível da praia, eles precisavam que o navio estivesse o mais leve possível para flutuar sobre os bancos de areias iniciais. Então precisava que o navio ficasse leve. 39:40. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada que tinha praia. E consultaram se não podiam nela encalhar o navio. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, soltando ao mesmo tempo as amarras dos lemes e, alçando a vela no Joane ao vento, dirigiram-se para a praia. O que a tradução não mostra? Soltando as amarras dos lemes. Os navios antigos tinham 2 grandes remos lemes nas laterais da popa. Durante a tempestade, eles eram arrancados, durante a tempestade, eles eram amarrados para cima para não serem quebrados. Então eles amarraram, botavam para cima. Agora eles os soltam para tentar guiar o impacto. Tá? Então havia remos lemes, tá? Nas laterais do navio. Tá? Popa é parte traseira. Ok? Vela do Joane, um termo técnico que se refere à pequena vela de proa da frente, tá? Eles precisavam de um pouco de propulsão para ter o controle direcional. Então ficava na frente do navio, tá? O remos lemes ficava na parte de trás. Mentalidade é um ato de entrega total. Eles cortam o que os prendiam ao fundo, âncoras, e se lançam ao destino. Eles cortaram tudo, colocaram os remos leme para cima. Na verdade, eles soltaram o que estava para cima por causa da tempestade. Eles cortaram e soltaram, né? E a vela do Joane, né? Aqui fica muito claro aqui. A vela do Joane é ao vento, lançando ao vento,
tá? Dando, porém, no lugar onde 2 mares se encontravam, encalharam o navio. E a proa fincada ficou imóvel, mas a popa se despedaçava pelas forças das ondas. A popa, parte traseira. Proa, à frente, tá? A frente calhou. A popa ficou sendo... O mar ficou agitando, ok? O lugar da colisão, onde 2 mares se encontravam. O lugar de Talássico, 2 mares. A arqueologia em Malta identifica isso como um canal entre a ilha de São Paulo e a costa principal. O choque de correntes criou um banco de areia, lama, onde o navio ficou preso por 2 lados. O contraste, a proa, o futuro, a direção ficou presa, mas a popa, o passado, que ficou para trás, começou a ser desintegrada. No hebraico, o caos Maim está destruindo a obra humana, mas não pode tocar nos homens. 27, 42. O parecer dos soldados era que matasse os presos, para que nenhum deles fugisse nadando e escapasse. A lei romana. Se um preso fugisse, o guarda pagava com a própria vida. Os soldados estavam sendo pragmáticos e cruéis. Mesmo após comerem do pão de Paulo e ouvirem sua profecia, o instinto de autopreservação do sistema romano era a morte. 43. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de levar... Veja só. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de levar a efeito o seu desígnio. Então, impediu de levar a efeito o seu desígnio, a vontade deles, né? E ordenou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Então o centurião não aceitou. Ele queria salvar Paulo e impediu os soldados do desígnio deles serem feitos. Porque aí ia ter que sacrificar Paulo também. Ok? A intervenção da graça, querendo salvar Paulo. Note que o centurião Júlio agora age por afeição pessoal ao o apóstolo Paulo. Afeição pessoal ao apóstolo. A promessa do anjo no verso 24 se cumpre aqui. As 275 vidas foram salvas por causa de um homem. A mudança de comando. O centurião agora dá as ordens, mas quem dita o ritmo é a necessidade de preservar o apóstolo. Então, agora tem que preservar o homem de Deus, né? 4:4. E os demais, uns em tábuas e outros em objetos do navio, assim sucedeu que todos chegaram à terra salvos. Chegar nos pedaços. Em objetos do navio, literalmente, nas coisas que caíam do navio. Insight espiritual. Elohim prometeu que eles chegariam, mas não prometeu que chegariam secos, elegantes ou em um navio inteiro. Eles chegaram agarrados aos destroços do que antes era sua segurança. Todos chegaram salvos. Lucas fecha o capítulo com a confirmação absoluta da palavra de Elohim. O verbo diasoso significa salvar através de, completamente. E aqui, resumo teológico. Fragilidade do navio versus a firmeza da palavra. O navio alexandrino, símbolo de economia e poder da época, termina em pedaços. A palavra de um prisioneiro judeu termina em cumprimento total. Mentalidade hebraica e naufrágio. Na tradição bíblica, passar pelas águas é o caminho para a terra prometida. O naufrágio não foi um acidente, foi um batismo. Foi um batismo necessário antes de Paulo confrontar Roma. O que o texto nos dá? Ele nos mostra que a soberania de Elohim não nos livra da tempestade, mas garante o destino. A precisão de Lucas, as 20 braças, o euroaquilão,
o Artemon, prova que a fé cristã não é baseada em mitos, mas em eventos históricos reais, datados e geográficos. Então, tudo que Lucas falou, os nomes, todos os detalhes, são históricos, tá? Isso, de fato, aconteceu. Lucas, ele não é um contador de história. Ali, ele é um escritor, como se fosse um historiador. E aqui, o simbolismo da live de hoje. Aprendemos o que nessa live? Resumo final. Aprendemos que nós temos que ouvir o homem de Deus. Quando Deus fala, obedeça. Tá? Pare de confiar nas técnicas humanas e passa a ouvir o profeta. A voz de Deus, a palavra. Segundo ponto. Quando o homem de Deus está no meio, aí a chance de sobrevivência. Porque há um intercessor. A vida. E eu quero deixar claro aqui para vocês, nessa aula, que por causa de muita gente que intercede, muita gente está viva ainda. Por causa das nossas orações, os nossos não estão morrendo, estão vivendo. Continue a interceder. Isso é uma prova clara de que Deus ouve seus servos e salva os nossos. E não apenas os nossos, quem está conosco. Não precisa ser de sangue. Está sobre o mesmo teto de um profeta de Deus. Ali a proteção também vai para a pessoa. Isso é importante se falar. A Bíblia nos mostra Abraão intercedendo para rei ser curado. Nós vemos intercessores que através dos intercessores o Eterno salvou pessoas, livrou almas. Intercessores são muito importantes. Mas qual é a questão do intercessor? Não é só que ele ora. Ao ponto central do intercessor. O intercessor é um escolhido. O intercessor é um servo de Deus. O intercessor tem conexão com o céu. Esse intercessor, sim, pode te ajudar. Não quer dizer um religioso. Um homem de Deus e uma mulher de Deus podem e fazem a diferença dentro de casa, no trabalho, em qualquer lugar que estiver esse homem e essa mulher de Deus. Outro ponto que a gente aprende aqui, que mesmo no caos, Deus está presente. Tudo parece dar o contrário, mas no final vai dar tudo certo. A luta não é para nos destruir, é para provar que Deus é conosco. Então essa live é muito importante para muitas pessoas que estão a ouvir essa mensagem de hoje e saberem que ouça Deus. E eu quero dizer para você que está na rebeldia. Falei ontem na live no Telegram, que eu falo aqui, falo lá, e eu não me canso de falar. E vou repetir aqui. Tem muita gente sofrendo porque não ouviu a voz de Deus. Mas vão os anéis, fica os dedos. O que eu quero dizer? Perdeu bem material, perdeu coisas humanas, você está no lucro. Não pode perder a alma. Se Deus te perdoou, você teve um prejuízo, você sofreu consequências, mas não perdeu a salvação. Davi sofreu consequências, mas não perdeu a salvação. Então, recomeçar da onde caiu e não caia de novo. Aprenda com o sofrimento. Ou você quer ser uma pessoa que vive sofrendo? Obedeça e viva. Obedeça e veja a glória de Deus. Tá? Eu quero dizer que muitas pessoas só não morreram ainda, porque tem homens e mulheres de Deus orando por essas pessoas. Então, aonde há um homem de Deus, a salvação ali. Amém? É o que eu posso aqui acrescentar para nós aqui. O Partido Pão, muito interessante ali. Não importa onde você esteja, tenha comunhão com Deus, tá? Ali a sua identidade bíblica, aonde você estiver. Paulo, um judeu messiânico, falando do Eterno, representando a fé no meio dos pagãos. Isso revela que
É provável que pessoas daquele navio se converteram. Lá na frente, podem ser cristãos perseguidos por Roma. Isso é muito revelador. Porque quando eles viram aquilo tudo e viram o homem de Deus, com certeza alguém ali se converteu. Isso fala muito para nós. Não é, pessoal? Bom, a live terminou tarde. É bem grande a live, 1h30. Tive que fazer... Não tem jeito, a live tem que ser esse tempo mesmo, tá bom? Eu quero agradecer a todos. Amanhã é a nossa última aula de Atos. Depois que eu acabar de acertar o livro aqui, eu vou deixar lá no nosso Telegram que está na descrição do vídeo, amém? Faça bom uso desse material que foi feito com muita dedicação. Vou levar mais de 30 horas aqui, vai dar quase 30 horas de lives só para o livro de Atos. Tá? Espero que esse PDF ajude pessoas. Não tenho condições de imprimir. Talvez eu faça uma impressão para mim, mas não venderei. Tá? Vou deixar o PDF ali para você. Só é proibido a venda. Não se venda nada que você ganhou de graça. Eu estou dando de graça. Tá ok? Então não venda. Pense nisso. Tá bom? Topo está o nosso e-mail. Tá bom? Aqueles que desejam honrar esse trabalho. Amém? E falar conosco, mandar uma mensagem. Tá bem? Um abraço a todos. Amém? Um abraço a quem está ouvindo aqui. Tem que dar um beijo pro Pete, que ele pede todos os dias. Que eu tenho que mandar um abraço para ele. Pete, beijo para você. Um abraço. Tô chegando, Pete. Cássia e Rosângela também. Beijo, que até abençoe. Amém? E pro Pete de novo. Amém? O Pete ganha vários abraços. Amém? Quando Yeshua veio em carne, já havia tradução do hebraico para o grego? Óbvio, né? Claro que sim. Já havia várias versões gregas das escrituras hebraicas, tá? Não havia Novo Testamento ainda. Então, o chamado Escrituras Sagradas, Torá e Profetas e escritos já estavam sendo traduzidos. A Torá, com certeza, já tinha. E o que rodava muito lá era versões gregas, tá bom? Não era todo mundo que tinha versões hebraicas para ler. Tá? Então, a maioria das versões que havia era Septuaginta, também, que é a versão dos 70. Tá bom? Então já havia assim, tá bom? E tanto que vários apóstolos usaram versões gregas. Tá ok? As versões gregas existiam sim, porque era a língua do Império Grego e era usada também pelo Império Romano. Então, muitos judeus nasciam na diáspora, falando grego. Então, eles aprendiam o grego e tinham bíblias em grego. Já assim, já havia, tá bom? Um abraço para todos, o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua Mashiach. Um abraço fraternal, saúde para os nossos irmãos e até a próxima. Se assim Yahweh Elohim nos permitir. Shalom.